ia falar sobre as invasões nos estádios. Nós vimos agora recente, no jogo do Botafogo contra o Grêmio e no jogo do Coritiba, aí contra o jogo do Coritiba. Mas eu vou deixar para outra oportunidade, porque eu vou falar de coisas boas, coisas maravilhosas. Mas eu vou dizer também aqui uma cosita que está deixando o torcedor do Botafogo fora do normal. Ganhava o jogo por 2-1 contra o RB Bragantino, lá no Abixedi, e cedeu o empate já no final do jogo. Empatou, acabou. Coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas vamos às coisas importantes dessa tarde e noite no futebol brasileiro. Vou falar logo lá do Vitória. Vitória 2, Novo Horizontino 1, de virada, certo? E com esse resultado, o Vitória já ascendeu a primeira divisão de 2024, certo? Vai jogar a primeira divisão, enquanto o Bahia está se arrastando para não cair. Olha só que maravilha para o torcedor do Vitória e que tristeza para o torcedor do Bahia, que a rivalidade lá também é grande, certo? Bahia 2-1 no Novo Horizontino e o Bahia já está na primeira divisão. Parabéns, Vitória. O Vitória que tem uma história, de certa forma, a ser seguida. Eu ia dizer esquisito, mas não, mas a ser seguida. Por que eu digo isso? O Vitória foi um time, foi um timeco no Campeonato Baiano, quase que é rebaixado. Foi um timinho na Copa do Nordeste e foi um 0 à esquerda na Copa do Brasil e foi um início de ano de quase uma tragédia, o Vitória, o rubro-negro baiano. E para o Campeonato Brasileiro, o Vitória esteve sempre na frente, certo? O Vitória jogou essa segunda divisão quase toda por que estou usando quase? Toda na frente, entre os quatro e a maioria das vezes como líder. E faltando aí 1 ou 2 rodadas, o Vitória já está na Série A. Parabéns, Vitória, parabéns, torcedor baiano, porque quando um time da terra ascende assim, sobe, é o estado, é o futebol daquele estado que deve ser parabenizado, certo? Se o Bahia cair, infelizmente, são coisas que acontecem, certo? Mas pode ter certeza que não é uma boa para o estado do futebol baiano, o estado da Bahia, certo? Parabéns, Vitória. E vou falar agora do futebol da minha terra, a minha terra amada. Segunda divisão do Campeonato Estadual Norte Rio Grandense. Segunda divisão. Faltando aí uma rodada, o Mossoró subiu para a primeira divisão. O Mossoró subiu para a primeira divisão. Ganhou o clássico contra o Baraunas, que é um clássico da mesma cidade, lá de Mossoró, por 2-0. E o empate já seria o suficiente para que o Mossoró subisse para a primeira divisão. Mas 2-0 premiou ainda mais, porque são rivais, certo? 2 grandes da mesma cidade e sempre que acontecem esses confrontos da mesma cidade, existe a rivalidade, certo? São rivais. E o Mossoró já é o campeão, vou repetir, com antecedência, uma rodada, quase certo que é uma rodada de antecedência, subiu para a primeira divisão de 2024. Para quem eu bateria palmas hoje? João Deon. Esse João Deon, empresário lá de Mossoró, que ele é amante do futebol.
ele gosta de futebol, ele já foi diretor desse mesmo Baraunas, certo? Ele é um homem bem sucedido na vida do setor empresarial e é um desportista também bem sucedido. Ele tem lutado e tem dado respostas à sua luta, certo? E hoje ele foi homenageado pela torcida, pelos seus jogadores, seus comandados como diretor, como presidente, e por ter ascendido à primeira divisão do futebol norte-riograndense. Mossoró agora passa a ter 2 representantes, poderia ter 3, se classificasse primeiro e segundo, mas só 2. E nós temos o Potiguar, que já disputa o campeonato, e agora o Mossoró ascendendo à primeira divisão. João Deon, parabéns, guerreiro, lutador, um homem de bem, um desportista que ama a sua terra, sua cidade e o futebol. E através dele que o Mossoró já vinha lutando aí há uns 2 ou 3 anos, e depois de 20, 25 anos, o Mossoró volta à primeira divisão do nosso futebol. Parabéns, certo? E a Federação Norte-Riograndense de Futebol, através do seu presidente, José Vanildo da Silva. A segunda divisão desse ano foi um campeonato muito bem organizado, certo? Muito bem disputado, tivemos grandes jogos e com um detalhe, a TV FNF, que é a TV da federação, transmitiu todos os jogos. Uma equipe boa, de narradores, de comentaristas, de técnicos, certo? Uma imagem primeira e causando inveja a canais aí, né? Já antigos, que não conseguem ter um trabalho tão bem feito, tão bem organizado como foi feito agora pela TV FNF. FNF é a sigla, é a marca de Federação Norte-Riograndense de Futebol. Parabéns, presidente José Vanildo, pelo trabalho. E, pós-jogo, ele deu uma entrevista que aí, aquela coisa boa que ele falou. Ele falou de Caicó, de Açu, dessas cidades que já tiveram representantes que estavam se organizando e que nós poderemos ter em 2024 10 clubes disputando o campeonato estadual. Perdão, ele não falou 2024. Ele falou que está trabalhando para que nós possamos ter 10 clubes disputando o campeonato estadual. 24 não pode, porque agora que aconteceu a segunda divisão, que é a divisão de acesso à primeira divisão, e quem acendeu foi o Mossoró, vai completar os 8, certo? Presidente José Vanildo, espero que esse seu sonho, certo, seja o sonho de muitas cidades que tem lá o seu clube, que por algum motivo deixaram de disputar o campeonato. Agora é interessante que os municípios ajudem, certo? Nós estamos tendo agora em Mossoró uma situação dificílima em relação ao Nogueirão, estádio Leonardo Nogueira. E o poder público tem que ajudar, no sentido de, eu não estou dizendo aqui para dar dinheiro para clube, futebol é profissional, o clube tem que se virar, mas são os campos, os estádios, certo? Esses aí que precisam da ajuda do poder público, porque futebol faz parte do público, é uma coisa de povo, certo? E o poder público é sinônimo de povo ou povo, é sinônimo de poder público. Eu estou misturando essas coisas, mas só para dar uma noção, certo? Então, parabéns, Mossoró, parabéns, Vitória da Bahia, Esporte Clube Vitória da Bahia, e que seja tudo para o bem do nosso futebol. Peço a você que se inscreva aí, compartilha no meu canal, é um canal novo, eu digo sempre, é um canal novo, precisa do apoio de vocês,
E depois eu vou fazer uma pergunta. De quem é a Arena das Dunas? Se vocês souberem, me responde aí. É isso aí.